Nós vamos fazer uma breve recapitulação do que nós estamos estudando, que são as obras da carne, fica em Gálatas 5, 16 a 21. Nós começamos dizendo, as obras da carne, nós fizemos um estudo sobre o que é obra da carne, a dificuldade que nós temos, porque o inimigo fica dentro de nós mesmas, então a gente precisa lutar contra um inimigo poderosíssimo, que é a nossa própria vontade. Aí depois nós estudamos, as obras da carne são conhecidas. Aí nós fizemos, nesses são conhecidas, nós fizemos uma explanação de quão conhecidas são essas obras. Apesar do mundo ímpio negar, essas obras são muito conhecidas. As obras que nós vamos dissertar individualmente depois para cada pecado que é nomeado nesse texto, mas nós fizemos um apanhado geral sobre adultério, fornicação, nós vimos sobre a impureza, nós vimos sobre a bebedice, sobre a glutonaria, e nós mostramos como o mundo diz que ele está evoluindo, mas que, na verdade, o mundo está indo de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ele próprio se engana, dizendo que ele vai lutar contra, por exemplo, contra a mudança climática, quando a gente sabe que Deus diz que esse mundo está entesourado para o fogo. Deus diz que na segunda parte da grande tribulação, virão as taças, os selos, e é só desgraça que vem para esse mundo. Então, se Deus diz que só vem desgraça, a gente só pode esperar desgraça, isso não quer dizer que a gente tenha que, toca fogo agora na Mata Amazônica porque a gente está esperando desgraça. Não, não é isso. Mas a gente sabe que não adianta a gente entrar nessas lutas, porque a gente sabe que é uma luta inglória, não vai ter fim. Pode sim eles se mobilizarem porque eles não conhecem a Deus, mas o que nós podemos fazer, conhecendo o que Deus diz sobre o final dos tempos, é buscar, dedicar a nossa vida a levar a palavra de Deus para mais pessoas que a gente possa fazer, na nossa família, na vizinhança, no trabalho, na escola, para que a gente possa fazer com que essas pessoas entendam que Cristo é a salvação para esse mundo perverso que está aí, que esse mundo não vai melhorar nunca. E uma prova disso são as obras da carne. A gente verifica que o feminismo diz que a mulher era massacrada, era oprimida, o pobre, o índio, o negro, mas não existe opressão maior do que o pecado que habita em cada um de nós. Esse pecado faz com que a gente seja perverso cada vez mais, mal. Você vê, dizem que educa a criança para que enche as escolas de criança para que as prisões fiquem vazias. Isso é uma falácia. Porque o maior gangue que existe a maior quadrilha que tem de matar a humanidade são os colarinhos brancos, porque eles matam roubando o dinheiro da saúde, da educação. Então, de que adianta a gente ficar pensando que eles vão resolver o problema do mundo? Não resolve. Eles estão lá em cima preocupados em resolver o problema deles. Então, eles não vão resolver o problema de ninguém. O que é que a gente precisa saber? Que as obras da carne, elas existem e que o mundo está indo de mal a pior através dessas obras, da prática dessas obras. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos saber que ela está dentro da gente e que a gente tem que lutar contra elas, dentro de nós mesmas e dentro da comunidade que a gente está, seja da nossa casa, da nossa igreja, para que elas não entrem, como a gente viu que o mundanismo tem assolado, como o dilúvio, na época do dilúvio, ele assolou a terra toda, o mundanismo tem assolado, entrado varrendo como um dilúvio o mundo evangélico, o mundo cristão. Nós vimos que o Spurgeon já morreu de desgosto em 1887, em torno de 87, de tanto lutar contra o mundanismo que estava naquela época. Imagina hoje o que ele faria se ele visse o mundanismo ao qual a igreja cristã está submetida. Então, a gente precisa olhar para essas obras da carne. Até agora nós falamos de obra da carne sexual, os pecados de natureza sexual. A gente pode dizer assim, irmã, mas isso está longe da gente, está longe do nosso dia a dia, pecado como adultério, fornicação, impureza, lascívia. Não está. Porque por mais que a gente não esteja praticando, a gente precisa prestar atenção se nós não estamos aprovando e apoiando isso através do que nós vemos, do que nós ouvimos, das nossas amizades. Então, a gente precisa estar atento para saber se esses pecados não estão fazendo parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, nós vimos os pecados, nós dividimos em três grandes grupos, não foi? Os pecados físicos, pecados de natureza moral ou social e pecados espirituais. Só para facilitar o estudo. Os pecados físicos foram divididos em dois grupos,
pecados físicos de natureza sexual e pecados que dizem respeito à saúde. Nós vimos os pecados de natureza física, de natureza sexual, e hoje nós vamos entrar nos pecados que dizem respeito à saúde, que seriam a bebedice e a glutonaria, que estão elencados lá no nosso versículo de estudo. Esses dois pecados que nós vamos estudar, eu queria que a gente soubesse o que nós vamos fazer nos próximos encontros. De hoje nós vamos falar sobre bebedice. No próximo encontro, a gente pretende falar sobre glutonaria. E no terceiro encontro, nós faríamos um fechamento, porque eu montei um esquema de quais são os pecados e depois a gente falou sobre como a gente pode lutar contra a nossa própria natureza, que esse é o inimigo que nós estamos aqui na batalha. Então, eu vou compartilhar com as irmãs uma apresentação, tá certo? E nós vamos começar o nosso estudo. Nós estamos estudando as obras da carne, que ficam em Gálatas 5, 16, 21, e na nossa Sociedade Feminina da Igreja Batista Regular Renascer, que é uma alegria a gente estar reunida cada sexta-feira. Então, a gente colocou aqui um exemplo do que seria o estudo de hoje, que é a bebedice e a glutonaria, tá certo? E nós vamos nos focalizar mais hoje exatamente sobre a bebedice, tá bom? O alvo que a gente tem é primeiro compreender que esse pecado, apesar de ser um pecado que é da nossa carne, está dentro de nós, mas nós estamos suscetíveis a ele porque ele nos cerca por todos os lados. Vocês lembram que nós vimos como as obras da carne são conhecidas, nós vimos as consequências desse pecado na sociedade, né? A gente viu, por exemplo, uma coisa muito interessante para a gente recordar, só vou dar esse dado, que dos acidentes de trânsito, com morte, com vítimas fatais, 70% deles são causados por bebedeiras, por embriaguez. Aí a gente pode pensar, mas acontece que nós cristãos, nós não bebemos, não vivemos na bebedeira. Nós estamos numa sociedade que vive na bebedeira. A gente precisa ser contra isso, porque nós estamos arriscados a sofrermos um acidente a qualquer momento por uma pessoa que bebe socialmente. Socialmente essa pessoa bebe. Então, a gente sabe que essa bebida social, na verdade, não é uma bebida social. O que ela é uma bebedeira. Nós vamos verificar aqui que não existe a bebida social. E a outra, o nosso objetivo, nosso alvo é como nós podemos vencer o inimigo, que é quando a gente vai estar no nosso terceiro encontro, sem ser esse o próximo. No terceiro encontro, nós vamos tentar dar uma sugestão de como vencer esse inimigo, tá certo? O nosso esboço, basicamente, é pecados físicos contra a natureza, bebedice e glutonaria, que nós vamos falar nesses próximos 3 encontros. A gente vai falar sobre lutando contra a própria vontade, que esse é o nosso alvo, é lutar contra o inimigo que somos nós mesmos. E uma conclusão. Então, vamos lá, o que são esses 2 pecados, bebedice e glutonaria, tá certo? Eles dizem respeito à pessoa individualmente. Por quê? Primariamente individualmente, que é claro que quando você pode dizer assim, mas eu como e me esborracho e estou obesa e estou... A gente acha que é só a gente que a gente está prejudicando, e não é. A gente está prejudicando a nossa família todinha quando a gente passa a ter um comportamento desregrado na comida, que aquilo vai afetar o marido, porque a gente vai adoecer, vai afetar a igreja, porque a gente vai faltar, vai afetar o testemunho que a gente pode dar de Cristo. Então, a gente precisa entender que eles estão dizendo que são individuais, mas eles são primariamente individuais, mas eles são também, eles afetam a comunidade que nós vivemos. Bebedice e glutonaria são usados no sentido de orgia. Orgia é um festival de satisfação de prazeres físicos. Então, quando Deus usou esse termo, bebedice e glutonaria, ele não usou só no sentido de que é bebida e comida, não. É uma orgia, quando o pecado, na verdade, não é comer e beber. O pecado é a bebedice e a glutonaria no sentido de orgia, de festival de satisfação da própria carne, tá certo? Então, a bebedice, eu botei aqui mais ou menos como se fosse uma figura de um homem e de uma mulher, porque realmente eles são mais suscetíveis à bebedice do que as mulheres, estatisticamente isso é comprovado. E a gente é mais suscetível à glutonaria. Não que a gente não possa, as mulheres não possam ter muitas que estão entrando nessa bebedice e muitos homens glutões, né? Mas eu tentei colocar para que a gente faça uma reflexão sobre isso, tá certo?
principalmente quando que diz respeito a nós mesmas com relação à glutonaria. A palavra no original, que eu não sei pronunciar, mas é essa daqui, que está aqui, ó, MET, tá certo? Ela significa intoxicação. É muito interessante a gente perceber isso, gente. Porque, na verdade, essa palavra, ela não é só assim, as sobracasas são conhecidas e são bebida e comida, não. Porque beber e comer, Deus deixou para a gente fazer. Mas a bebida como a intoxicação. Se eu dissesse para vocês assim, o que eu aprendi de mais fantástico nessa pesquisa que eu fiz sobre bebedice, eu diria para vocês que foi saber que a bebedice não é só um problema que vai causar problema de saúde ou que ele vai causar um problema social, não. É que o termo utilizado pelos médicos, pelas literaturas médicas, ele não é assim, bebida, não. Eles chamam de intoxicação ou envenenamento por álcool. Olha que coisa interessante, gente. E o mundo está dizendo o quê? Que beber socialmente é totalmente viável e possível e adequado, né? Mas a própria literatura médica do mundo diz que bebedice é intoxicação alcoólica ou envenenamento por álcool. Aí eu queria que a gente entendesse isso. Essa palavra, que significa intoxicação, a gente precisa entender que quando as pessoas tomam um veneno, todo mundo tem o hábito de... Hábito não, é verdade que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, por exemplo, se você tomar uma gotinha de um cálicezinho de vinho, você não vai estar envenenado. Mas se você for continuar tomando, isso é um envenenamento. Eu achei muito interessante eles dizerem que esse alcoolismo é um envenenamento. Eu achei muito, mas muito interessante isso. Para que a gente tire da nossa mente que isso é socialmente aceito e que é possível, tá certo? Então, a bebedice, olha que coisa interessante essas informações. A intoxicação alcoólica ou o envenenamento alcoólico por álcool, ele inicia após a ingestão de 2 ou mais bebidas alcoólicas. Então, a gente poderia dizer, mas eles só usam isso quando a pessoa tomou 2 garrafas de cerveja ou de vinho. Não. A literatura diz que o envenenamento alcoólico começa depois de 2 ou mais ingestões de bebida alcoólica. Os primeiros sintomas são o batimento cardíaco acelerado. A gente pode ver que existe isso mesmo, batimento cardíaco acelerado. Sensação de bem-estar e confiança. Imagina se bebedice desse apesar de que no dia seguinte dá uma ressaca, mas se fosse ruim, não desse uma sensação de bem-estar, de autoconfiança, não teria tanta gente bebendo, tantos jovens entrando pelo mundo da bebida. Não vou entrar na droga, mas seria da droga também, porque ele dá uma sensação de bem-estar e de autoconfiança. Eu tirei isso de literatura médica. A vermelhidão na pele, porque você sobe o sangue realmente, existe um torpor na pele, e a tua estabilidade de caminhar começa a ser perdida. Ele falou depois de 2 ou mais doses. Então, são os primeiros sintomas. Vamos ver os próximos sintomas. Sintomas de uma intoxicação grave, quais são? Desinibição. Aquilo que você tinha, que a tua mente, por exemplo, estava preparado para ter critérios, prudência, quando você passa da 2ª dose, ele começa a perder essa desinibição, ou a inibição, ele passa a ser desinibido, perde todo o critério de ser mais recatado. A tua atenção é reduzida. Então, detalhes que não passariam despercebidos por uma pessoa lúcida, sã, ele passa a ser reduzido. É por isso que existem o perigo dos acidentes, tá certo? Aí começa a fala a ficar arrastada, a perda do controle dos movimentos corporais e, por fim, um sono e a perda de consciência, que são os apagões quando existe uma coma alcoólica, né? Por que é importante a gente saber desses detalhes, gente? Porque a gente precisa compreender que a bebida socialmente aceita passa por todos esses processos e a partir da 2ª dose. Então, que bebida socialmente aceita é essa? Se você fisicamente vai estar com esses primeiros sintomas e logo depois de uma determinada dose você vai estar nesse sentido?
Aí você vai sair de lá dirigindo, você vai falar coisas que não devem, você vai esquecer de princípios que você tinha, porque está dizendo aqui tudinho na literatura que é isso que vai acontecer. Então, o excesso de álcool no corpo, o que acontece com o excesso de álcool no corpo? Ele afeta principalmente, primariamente, o cérebro. Ele causa uma distorção da percepção. E isso é comprovado cientificamente, termos médicos. Isso é quando você chega num hospital embriagado, eles usam esses termos para dizer, eles sabem que a tua percepção foi alterada. A literatura jurídica sabe que a tua percepção, se tu estavas alcoolizado, ela foi alterada. Então, você não é mais inocente se você cometeu algumas coisas quando você estava alcoolizado. Por quê? Porque você perde a percepção, diminui, distorce a tua percepção. A capacidade de discernimento é perturbada. Você não fica com toda a tua capacidade para discernir o certo e o errado. A tua concentração diminui consideravelmente. Tu passas a não ter mais a concentração que a pessoa tinha antes de ter ingerido, antes de estar envenenado pelo álcool ou pela droga. Reduz a timidez. Por isso é que as pessoas, muitas delas, só sabem se divertir. No mundo é assim, só sabem se divertir, só sabem estar no ambiente social se elas estiverem alcoolizadas. Por quê? Porque aquilo que elas tinham vergonha de fazer quando elas estavam sóbrias, elas perdem a timidez, passam a estar mais desinibidas. Um agradável sentimento de despreocupação. Então, isso também vai perturbar a capacidade de discernimento, porque você vai estar despreocupado, você não vai estar preocupado com as consequências do que você vai fazer. Acontecem depressões e agressões cada vez mais de uma intensidade maior. A gente vê, como nós vimos naquele primeiro momento que nós estudamos sobre as consequências da bebedice, as brigas na família, a pessoa bebe hoje, no outro dia falta ao trabalho, o absenteísmo é muito grande com relação a álcool. As doenças oneram o sistema de saúde, porque as pessoas passam a ficar cada vez mais doentes e elas procuram mais o sistema de saúde. Existe, então, prejuízo financeiro e social, tá certo? E social no sentido das agressividades. E tudo isso o mundo está dizendo que beber socialmente pode. É possível, está tudo tranquilo beber socialmente. Então, a gente precisa ter consciência dessas coisas que acontecem quando as pessoas bebem, para que a gente não concorde com o mundo e diga que socialmente é possível beber. Tá certo? Mas lá na frente eu vou dizer para vocês, porque logo na cabeça de vocês deve estar pensando assim, irmã, mas Jesus não bebeu? Nós vamos chegar lá, tá certo? Eu estou falando da bebedice como orgia, como um desregramento, onde você vai satisfazer os seus desejos físicos e carnais, tá bem? E, por fim, ele vai levar ao estado de delírio e até inconsciência, que seria chamado de os coma alcoólicos, né? E muitas vezes a gente pode não chegar até o coma alcoólico, mas a pessoa chega a ficar numa situação muito, muito difícil, tá bom? Aí eu queria que vocês pensassem, Deus condena a embriaguez? Vamos pensar, Deus condena a embriaguez? Vamos começar pelo Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus usou a embriaguez, o termo embriaguez, como analogia. Analogia, ele usou, ele queria falar sobre juízo, sobre castigo, e ele usou o termo embriaguez como uma analogia do que ele faria, do castigo que ele derramaria, do juízo que ele derramaria. Eu trouxe os 3 grandes profetas maiores que chamam, né? Para a gente ver o que Deus disse nesses 3 profetas maiores. Ele disse em Jeremias 13:13, diz assim, mas tu dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes da terra, até mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, aos sacerdotes e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Isso ele está falando sobre juízo. E ao invés dele dizer, eis que eu derramarei juízo, ele usou como analogia o termo encherei de embriaguez. Então, a gente pode começar a pensar, Deus, como é que está o nosso título aqui? Deus condena a embriaguez? Ele usou aqui, olha, como analogia a juízo. Vamos ver o outro? Ezequiel 23:33 diz assim, ó, de embriaguez e de dor te encherás,
O cálice de tua irmã Samaria é cálice de espanto e de assolação. Isso é juízo. E ele usou que termo? Embriaguez. E junto com dor. Então, o juízo que ele vai jogar sobre Samaria, ele diz que seria de embriaguez. Vamos ver Isaías 5, de 11 a 12. Olha o que ele diz. Opa, aqui. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, a embriaguez, e continua até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas e vinho há nos seus banquetes. Ele usou esse termo bebedice, que é o termo embriaguez, para dizer ai daqueles que cometem esse tipo de coisa. E olha o que ele diz que acontece com esses que cometem isso, que entram na embriaguez. Não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. É isso que o mundo ímpio faz com a embriaguez. Então, a gente precisa ter um conceito, um discernimento e ter convicção do que nós consideramos como embriaguez, o que Deus diz para a gente sobre embriaguez, para que a gente possa discernir e julgar todas as coisas como Deus manda. Então, ele disse que aquelas pessoas que se entregam às bebedices e à embriaguez, elas não olham para a obra do Senhor e nem consideram as obras das suas mãos. Aí eu pergunto para as irmãs, mas irmã, ele está falando sobre bebedice, aquela coisa assim de se emborrachar. Vocês viram o conceito médico, conceito da medicina sobre o que é envenenamento alcoólico? Ele diz que a partir da segunda e demais doses, eles já estão catalogados pela medicina como sendo envenenamento alcoólico. Então, eu pergunto para vocês, vocês vão tirando a conclusão no coração de vocês, na mente de vocês, sobre se é lícito ou não entrar na embriaguez, sabendo que a embriaguez não começa no 5º, nem no 15º copo. A medicina diz que começa na segunda dose em diante, tá bom? Então, vamos lá. Vou fechar aqui, tá? Quando o Senhor separou pessoas para o servirem no santuário, ele proibiu que essas pessoas fizessem uso de bebidas alcoólicas quando estivessem no serviço dele. Eu coloquei um profeta aqui, tá certo? O sacerdote, quer dizer, o livro é Levítico 10, de 9 a 10, olha o que ele disse, olha. Não bebereis vinho nem bebida forte. Aqui ele não disse 2 copos nem 5 copos. Ele disse, não pode beber. Nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano. O santo, dedicado a Deus, o profano, o que não conhece as coisas de Deus e só conhece as coisas do mundo. Entre o imundo e o limpo. Vocês vão decidir. Conforme a gente vai vendo e vocês vão pesquisar, a gente vai verificar se Deus apoia a bebedice. Quando ele explicou sobre o voto do nazireado, no voto do nazireu, lembram? Consagração ao Senhor, ele não poderia beber vinho nem qualquer outra bebida fermentada. Número 6 e 3 diz o quê? De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre é vinho fermentado. Fermento, da bebida fermentada, do vinho, nem da bebida fermentada forte, não beberás. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem uvas comerás. Eu não sei, a gente pode começar a pensar, raciocinar sobre isso. Mas ele está dizendo que quando ele estabeleceu o voto do nazireado, ele disse que aquelas pessoas consagradas, dedicadas, não beberiam bebida forte. Tá bom? Vamos ver mais. Sobre o perigo da embriaguez. Já vimos no Velho Testamento que Deus falou sobre usou bebida, usou embriaguez como analogia de castigo, e também a gente viu que quando ele falou sobre o sacerdote, serviço para ele, e também sobre as pessoas que fariam votos, não poderia ter acesso à bebida forte, à embriaguez, tá certo? Aí, no Novo Testamento, os escritores também nos alertaram sobre o perigo da embriaguez, fazendo um contraponto com juízo e com desonestidade. Embriaguez com juízo e com desonestidade. Lucas 21, 34 diz o quê? E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, ele está fazendo um contraponto com juízo e com embriaguez, não é isso? Está aqui dizendo que a gente não
aconteça que o nosso coração se carregue de embriaguez e com os cuidados da vida e que venha de improviso aquele dia. A gente não se deixa perceber que o tempo está próximo, que a vida da gente é curta e que a gente precisa estar se dedicando ao serviço do Senhor. Aí ele diz mais, olha aí, com desonestidade. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Aí eu pergunto para as irmãs, ele está falando sobre, fazendo um contraponto entre não andei na bebedeira e nem da desonestidade, mas ande de outra forma. É isso que ele está dizendo nesses versículos. Então, quando ele quer dizer, juntou aqui, olha o que ele falou, juntou aqui, olhar para vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de embriaguez e a gente fique se preocupando só com as coisas do mundo, com as coisas da carne, e a gente esqueça que a gente vai receber, Cristo virá e tomará conta de tudo que a gente fez, né? Pedirá contas. E andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades. Comparou bebedices com desonestidades. Não que eu estou dizendo que a pessoa que cai em bebedice necessariamente está roubando, mas eu estou dizendo que ele usa os termos paralelamente. Então, é muito perigoso isso, a gente achar que beber socialmente não tem problema, tá certo? Alguns evangélicos, a gente pode pensar assim, mas irmã, muita gente está dizendo que pode beber, porque Cristo bebeu vinho. Também dizer que aquele vinho que ele bebeu não era um vinho fermentado também não é verdade. Era vinho, sim, porque ele disse que na ceia havia alguns que se embriagavam, não é isso? E ele condenou. Jesus, nós não vimos em momento algum ele se embriagando nem em bebedice. Mas eles estão buscando amparo para dizer que bebidas alcoólicas, habitualmente, socialmente, é totalmente possível para o cristão. Ele não traz, o Novo Testamento, ele não traz instruções autoritativas, normativas sobre o assunto. Ele não diz, aos cristãos é permitido beber 2 copos de vinho, 1 copo de vinho. Não. Ele tem princípios no Velho Testamento para a gente, e ele fez algumas analogias com bebedeira, bebedice no Novo Testamento que a gente precisa trazer para esse estudo que a gente faz com relação à bebedeira e à bebida, tá certo? Ele diz assim, olha, alerta para que a gente não haja como os ímpios que se embriagam e andam em dissoluções. Lembrem-se que a gente viu, podem pesquisar, lá na apostila, lá no blog, eu tenho lá, essa apostila está lá. Embaixo na apostila, cada texto que eu coloco lá, um assunto como esse, eu coloco uma nota e lá no rodapé da apostila vai dizer o site que eu tirei essa informação. Não foram sites científicos, mas não foram também qualquer site que eu peguei, não. Eu verifiquei a fonte. Então, lá ele está dizendo sobre que 2 ou mais bebidas, ele é considerado intoxicação alcoólica. Então, envenenamento por álcool. Aí eu pergunto para vocês, o crente pode beber? Pode viver em bebedice? Quando é que ele começa a ser bebedice? Se a ciência diz que de 2 ou mais já é envenenamento alcoólico. Então, a gente precisa tirar esse discernimento cada um no seu coração. Já está terminando, gente. Vamos correr aqui um pouquinho. Ainda sobre esse tema dos evangélicos, que é essa igreja evangélica, essa igreja, eu não tenho medo, nem nenhum pudor de dizer para as irmãs que essa igreja que está aí é a igreja que vai receber o anticristo. Não temos dúvida nenhuma sobre isso. Essa igreja é a igreja que vai se preparar para receber o anticristo. Nós seremos arrebatados, nós estaremos com o Senhor nos ares, estaremos recebendo galardão pelas obras que nós fizemos aqui, o que nós edificamos em cima do fundamento que é Cristo. E essa igreja que está aí dizendo que pode beber, eu estive na casa de uma família em São Paulo, que a família era ímpia, eu vou dizer, não vou dizer quem é, não. A família era ímpia, mas tinha um casal na reunião que era evangélico de família, de anos, e ele abriu uma cerveja e tomou uma cerveja com um ímpio que estava lá. E ele bebeu cerveja naturalmente, muitos copos, e ele não tinha nenhuma preocupação entre ser evangélico e dizer que é evangélico e tomar cerveja. Aí eu pergunto para vocês, quantas cervejas ele podia tomar? 2? 1? Quanto era bebedice? Quantos copos? Todos aqueles sintomas nós vimos que aconteceu com ele. Com certeza, se a ciência
está dizendo, somos nós que estamos inventando, não. A ciência diz que depois de segunda dose, começam todas aquelas características que vão parar no coma alcoólico se você não parar, tá certo? A gente deve, a Bíblia diz, não somos nós nem eu, a Bíblia diz que a gente não deve se associar às obras infrutuosas das trevas. Efésios 5:11 é que diz. Não se associe com as obras infrutíferas, infrutuosas das trevas. Antes, ao contrário, reprovai-as. Devemos condenar as obras infrutíferas das trevas. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, acho que aqui acabou. Olha que coisa interessante, gente. Eu quero que nós tenhamos, vamos refletir durante a semana, vamos questionar, vamos perguntar, vamos pesquisar, vamos ir para a Bíblia e dizer o que a Bíblia diz sobre isso, sobre nós sermos o crente, o evangélico poder beber. Tá certo? Eu não quero dizer nada agora, porque a próxima sexta nós vamos falar sobre glutonaria, e depois de falarmos sobre glutonaria, nós vamos fazer lutando contra a própria vontade. Aí nós vamos voltar a falar de uma forma mais prática sobre como a gente deve lutar contra essas coisas. Lembrando que, Deus, no Velho Testamento havia vinho? Havia. No Novo Testamento havia vinho? Havia. Paulo disse para Timóteo tomar um pouco de vinho com água por causa da enfermidade do estômago dele. A gente precisa discernir se aquilo ali era para ele tomar, para beber até esquecer da dor, ou se era o vinho usado até como remédio. Até para as feridas ele era usado. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque muitos jovens, inclusive, estão dizendo na internet que a gente pode ouvir tudo que quiser, a gente pode beber tudo que quiser, a gente pode comer tudo que quiser. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O Velho Testamento, Deus usou o termo bebedice como analogia, como exemplo de castigo que ele infligiria sobre Jerusalém. Aí eu pergunto, no Novo Testamento ele associou com desonestidade e associou com comportamentos inadequados. A gente vai estudar essa semana, eu espero que as irmãs tenham um pouco, eu queria muito que vocês tivessem dúvidas, que vocês me colocassem mesmo contra a parede sobre alguma coisa que eu estou falando, para que a gente saia desse estudo, pelo menos tendo um mínimo de discernimento sobre se a gente realmente pode e é lícito o que eles estão dizendo, que beber é totalmente lícito, ou se não é lícito, tá certo? Então, por favor, pensem sobre isso, e a gente, semana que vem, estuda sobre glutonaria, e na outra sexta a gente fecha glutonaria e bebedice, e tenta chegar a um consenso. Mas, consenso, pelo menos um conceito, mas eu queria que as irmãs tivessem um pouco de dúvida, questione com o esposo, com o pastor, com o irmão, perguntem, levantem informações. Mas, irmã, e aquele versículo diz assim, aquele que diz assado, porque senão a gente não vai chegar a uma conclusão pessoal nossa, tá certo? Então, vamos fazer uma oração e pedir a Deus para que a gente possa, que Deus nos dê esse discernimento. Quer falar? Pode falar. Era tão bom que a gente pegasse o caso de Noé, não é? Porque eu acho que ali se enquadra muito com tudo que tu falou, não é? Eu acho que se tivesse um debate sobre aquela situação familiar que foi muito deprimente, né? Eu acho que muitos casos que a gente pode pegar, mas vamos fazer o seguinte, a gente está tendo um grupo que chama Seminário Renascer. A irmã de Jana tem dado sugestões maravilhosas. Nós estamos nos preparando agora para estudarmos esses livros que nós estamos estudando, casos muito interessantes, como o caso de Balaão, como o caso de Arão, por que ele morreu, por que Noé não entrou, ou por que Moisés não entrou na Terra Prometida. Então, a gente faz reuniões, e essas reuniões são riquíssimas. A gente pode trazer também esses casos de bebedice, como de Noé. Aqui, o que eu queria que as irmãs, nesse momento, eu quero que as irmãs fiquem questionando, anotem questionamento, irmã, anote esse questionamento, tá certo? E a gente vai, nós mesmas fazemos um debate entre nós aqui, abre um outro link e faz um debate, no final eu queria só pedir para as irmãs que fosse no final do terceiro encontro, tá certo? Que seria fechando esse capítulo. Primeiro foi hoje, bebedice, sexta que vem nós vamos falar sobre glutonaria, e eu queria que a gente, no último, vai fechar lutando contra a própria vontade. Aí sim, se as irmãs tivessem dúvidas, tivessem anotado casos, e a gente pudesse abrir um outro link para a gente fazer uma discussão. Combinado? Irmã, anote essa dúvida que eu achei muito interessante. Dúvida não, esse questionamento, né, esse exemplo, para a gente fazer um debate, e a gente ter, pelo menos, porque nós somos formadoras de opiniões importantíssimas na nossa casa, no nosso lar.
nos nossos netos, nas nossas netas, nos nossos filhos e filhas. Então, se a gente estiver concordando com alguma coisa que não seja bíblica, nós estamos sendo infiéis. E se nós formos rigorosos demais, sem ter base, a gente também está sendo infiel, porque a gente não está usando a palavra de Deus, e sim usando os nossos próprios pensamentos. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Boa noite, irmão. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Que essa senhora está fazendo é Glória, esposa do pastor Paulo Brasil. Então, eu gostaria de fazer uma oração, e as irmãs tendo dúvida, vão lá no grupo e já coloca para a gente elencar essas dúvidas, e no terceiro, sexta-feira, a gente questionar bastante, tá bom? Está encerrando o tempo, eu vou fazer uma oração e a gente ainda fica aí até ele terminar de vez, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, por o Senhor ter nos deixado, Senhor, permitido que nós tivéssemos esse tempo só com senhoras e moças, meu Deus, o ministério que o Senhor deixou para que a gente exercitasse aqui na terra. Oh, meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor não deixa que a gente queira usurpar ministérios que não são nossos, meu Deus, mas o Senhor deixou para que nós nos edificássemos umas às outras e edificássemos as nossas crianças, nossas moças, para que elas possam ser boas donas de casa, boas esposas, boas missionárias. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis para o que o Senhor deixou para a gente fazer. No nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Ainda temos tempo, quem quiser abrir o microfone, abra e fale alguma coisa. Outra irmã, a Edjana já deu a ideia do Noé. Vamos lá? Tem mais quando é que vai ser o encontro do Balaão? Amanhã? O encontro de quê? Sobre o debate de Balaão. Eu não sei, vai ficar lá no grupo do Seminário Renascer. Vamos participar, que vai ser bom, hein? Do Balaão vai ser muito bom. Eu já estou fazendo as minhas anotações. Glória. Oi. Ô, Glória. Tem uma questão que não foi colocada, que é a dependência química, não é? Porque tu tratou a questão dos efeitos do alcoolismo, né? De beber, né? Além disso, ele tem a praga de causar dependência química, como maconha, como crack, como qualquer outro. É um envenenamento também. Um agente químico, não é? Ele Exatamente. Pode causar dependência química. Nós mostramos muito isso, não sei se as outras irmãs lembram, quando nós falamos as obras da carne são conhecidas, nós falamos sobre a praga que a maconha está causando no mundo, a desgraça que ela está causando, a maconha sendo liberada no mundo inteiro, o ópio, como é que chama aquele outro? Eu não sei nem o nome das drogas. O crack, a heroína. Então, a gente fez um explanado, está lá, irmã, no blog. Eu queria que a irmã, para enriquecer nossa aula, fosse lá e olhasse as obras da carne são conhecidas. É o capítulo 2, para você ver aquelas informações que são interessantes. Porque o que nós falamos aqui, de um modo geral, é sobre o envenenamento alcoólico ou por droga. Então, a gente precisa saber que Deus não entrou em detalhes, mas ele falou sobre bebedice e sobre esse envenenamento, tá certo? Então, seria interessante dar uma olhada lá e verificar que nós já